Amém. Vamos continuar nossa leitura, nosso estudo da Palavra de Deus. Acabamos de mostrar a parte negativa. Caim caiu, não é? Mas como é que conserta? Como é que você coloca a sua vida em ordem? Salmo 51 mostra claramente o princípio, como nós podemos consertar a nossa vida, como Deus consertou. Mas antes de ir para Salmo, vamos para 1 João. 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. O título da mensagem é Volta para comungar novamente com Deus. Então, o meu alvo, o alvo da Palavra de Deus é mostrar um caminho para consertar a sua vida. Não estou dizendo que ninguém está no lamaçal do pecado, essa é entre você e Deus. Mas se eu estiver, ou um dia cair, como é que conserta? Como é que vai voltar para agradar a Deus? 1 João 1, versos 8 a 10 nos diz assim: se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dizermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Não tem como. A Bíblia mostra claramente que Deus criou o mundo perfeito. Não tinha, Ele olhou e depois da criação falou, tudo é muito bom. Quer dizer, perfeitíssimo. Ele deu a Adão e Eva, deu a Adão, que tinha de transmitir para ela, um mandamento só, que de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que comeres, morrerás. O que aconteceu? Comeram. E o que aconteceu? Morreram. Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? É claramente. Mas Deus, como Ele fez mais tarde com Caim, está dando oportunidade. Mas o que Deus ouviu? Adão culpou Deus. Adão, por que fez assim? É a mulher que o Senhor me deu. Todo mundo acha que ele estava culpando ela. Não, mas ele estava culpando a Deus. Falou, é a mulher que o Senhor me deu. E ela, o diabo, o serpente me enganou. Eu imagino o serpente, Deus olhou para o serpente olhou para cá, olhou para lá e abaixou a cabeça. Não tinha ninguém para culpar. Esse foi o resultado. Como Caim não resolveu o seu pecado, Adão não resolveu o seu pecado, culpou Deus, culpou a mulher, nós estamos no mesmo buraco. Muitas vezes nós não acertamos o nosso pecado porque nós gostamos do pecado. Gostamos dos coleguinhas que nós temos. Gostamos do serviço que nós temos. Gostamos a roupa que usamos. Pastor João Garland, que agora já foi promovido faz uns anos atrás, ele falou que todos nós temos pecados de estimação. Tem um animal de estimação, não é? O pecado de estimação. O pecado é bonitinho e tal. Mas como Deus falou para Adão, para Caim, ou domina esse pecado, ou o pecado vai te dominar. E ele escolheu o último, e o pecado dominou. Adão não podia pagar o seu pecado, mas Deus pagou. O primeiro sacrifício feito no mundo, depois do primeiro pecado, foi Deus, matou o animal.
para vestir Adão e Eva, porque eles tinham perdido a glória do Senhor na sua vida. E depois, por nosso pecado, quando nós ainda éramos fracos, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para que não servamos o diabo, mas para que possamos servir Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que a gente faz isso? Não é dizer que eu não tenho pecado, porque aí você está mentindo, está chamando Deus de mentiroso, porque Ele falou que todos nós pecamos. Como é que resolve? Vai comigo nas suas Bíblias em Salmo, Salmo 51. Sabe que o Salmo não tem capítulos, porque é unário. Ela tem números, mas na minha Bíblia fala o Salmo capítulo. Tudo bem, Salmo 51. Davi, chorando assim, orando, falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer o quê? Que a sua mãe pecou e dá a luz para Davi? Não, ele está dizendo que eu nasci com o pecado original. Nós sempre falamos e nós entendemos: eu não peco, ou eu não sou pecador porque eu pequei, mas eu peco porque eu sou pecador. Eu nasci pecador. Eu acho que quase todo mundo aqui já teve seus filhos, tá? Seus filhos já mentiram uma vez ou outra, até os petitinhos, tá? Tudo bem. Quem é que ensinou seu filho a mentir? Você ou seu cônjuge? Depende da atitude, né? Criança, o pai liga, alguém liga, fala que eu estou aqui, você está ensinando a criança a mentir. Mentira. Eles já nascem sabendo mentir. Eles já nascem sabendo rebeliar. A minha filha, Suzana Ruth, com eu acho que 2, 3 meses de idade, já deu banho, já trocou fralda, já estava quentinho, porque lá em Ituiutaba você não passou muito frio, não, é quente lá. E tudo, ela estava na mesa e tudo, fazendo. Eu fiz assim, pai: não, senhora, pode parar. Sabe o que ela fez? Parou. Quem é que ensinou minha filha a ser rebelde? Eu garanto que não foi eu. Deve ser Dona Suzana, não é? Não, ela nasceu rebelde. E ela cresce rebelde se não arrepender-se do seu pecado e colocar a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela vai seguir os exemplos. Pais, você está sendo exemplo para os seus filhos. Às vezes você vai ver que nos seus filhos, não está seguindo a palavra de Deus. Tem de ver na sua vida: eu estou seguindo. Eu sei que os meus filhos, uma vez ou outra, várias vezes, não fizeram o que é certo. Uma das minhas primeiras orações, além de orar que eles poderiam enxergar a verdade e obedecer, foi: Deus, eu estou dando mau exemplo. Eles estão refletindo o que eu faço ou não? É uma verdade que nós temos de enfrentar. Mas Davi falou: eis que iniquidade foi formada e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esope e ficarei puro. Lava-me,
ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo da alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então, veja só, verso 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja só, eu quero ser uma influência para o bem ao meu redor. Seja os meus filhos, seja os meus netos, seja os meus vizinhos, enfim, todo mundo com quem eu encontro, eu quero ser um ensinador, um professor. Como? Eu tenho de seguir os passos do próprio Deus através da vida de Davi. A razão desse salmo foi o pecado de Davi com Batseba, quando adulterou com ela, sendo ela esposa de outro homem. E não só adulterou, mas assassinou o marido dela, tentou de cobrir tudo, mentiu e tudo. E Deus julgou ele severamente. Davi, além de ter muitas esposas, e também era rei de Israel, e deveria ter dado um melhor exemplo aos seus subordinados, ele seguiu-se os pecados dos outros, tornando-se assassinato de Urias e a morte de vários outros, com um escândalo para o homem segundo o coração de Deus. Eu admiro, eu vejo Davi e eu falei, como é que ele podia ser um homem segundo o coração de Deus? Como que eu posso ser um homem segundo o coração de Deus? Eu tenho que seguir os passos de Davi. E aí, arrependido do meu pecado, seguindo a obediência à palavra de Deus, deixando Deus transformar a minha vida por completo, eu também posso ser um homem segundo o coração de Deus. Lembramos em Atos 3 e 22 fala, e quando esse foi retirado, levantou-lhes como o rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E com segurança e impenitência nele por muito tempo, até que Natã, o profeta, foi enviado a ele por Deus, que despertou-o para um sentimento de pecado. Pensa, Natã, esse é o rei. O rei naquela época era soberano. Se ele não gostou, barba, não gosta barba, eu não levo mal. Eu não gosto de barba. Ah, tudo bem, rei, eu vou tirar. Não, ele não vai tirar não, porque vai morrer. Ele era soberano, tinha esse jeito. Podia, acabar com ele. Davi não faria isso, mas os reis, como de Síria, de Babilônia e tudo, tinha esse poder. Tira ele daqui. Ele é feio. Não necessariamente da cara. Se o homem achar outro homem bonito, é suspeito, não é? Tudo bem. Mas não era assim com Davi, mas ele tinha esse poder. Essa razão que ele podia falar com Joabe, olha, deixa ele na frente e tudo, depois ele não leva mal. Ok? Era soberano. E Davi voltou para o Senhor. E Natã já pensou? Ele chegando diante de Davi e falou, tu és o homem.
Você é como uma pessoa que, sendo rica, tinha tudo, roubando o cordeiro do seu vizinho, do pobre, para dar para o seu amigo. Você fez a mesma coisa quando você adulterou com Batseba, quando você matou o marido dela. Tu és o homem. Nós temos que entender que o primeiro passo para consertar nossa vida é reconhecer nosso pecado. Nós somos bons de justificar, não é? Eu escutei um médico nesses dias, um dentista, cirurgião. Quando você está arrancando o dente, só é ele que fala, não é? Mas esse foi depois. Ele vai perguntar, não dá para responder. Mas depois nós estamos conversando sobre, todo dia ele volta a conversar sobre o governo. Ele falou algumas coisas. Ele falou que o governo obriga a gente a sonegar. O governo nunca tirou faca, nunca tirou arma, colocou na minha cabeça, ou você vai mentir nos seus impostos de renda ou eu te mato. Nunca fez isso. O governo nos obriga a sonegar. Nós somos bons demais de dar desculpa. Como Adão desculpou Deus, nós culpamos hoje em dia o governo, o outro, meu patrão e tudo. É culpado. Davi chegou ao ponto que ele não culpou ninguém. Tu és o homem. Davi orou. Mas ele tinha de entender, ele não tinha Romanos 3,23 como nós temos, que o salário dos pecados destituídos estão da glória de Deus. Ele não tinha Romanos 6,23, que fala do salário do pecado a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna de Cristo Jesus. Ele não tinha isso, mas ele sabia. Eu vou te dizer uma coisa, eu aceitei Cristo como meu Salvador, com 16 anos de idade. Eu não sabia quase nada da palavra de Deus. Eu não precisava a Bíblia para me ensinar que eu sou pecador. Eu já sabia. Até eu estou lendo um livro e a Bíblia fala sobre a salvação, que é só, como eu mencionei ontem à noite, só para dar alegria e tudo. Eu entendi, como jovem, que eu era pecador separado de Deus, que eu ia para o inferno por causa do meu pecado. Davi entendia isso também. Ele falou, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Falando o quê? Ninguém tem a culpa, eu pequei contra o Senhor, porque eu sou pecador. Mas o primeiro passo é orar com confissão. Eu fechei minha Bíblia, eu não sei porque eu fechei minha Bíblia. Já notou, quando todo mundo está olhando, é difícil mais achar o versículo. Versos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse não é que 1 João 9 fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... De quantas injustiças? E toda. Esse Davi falou, o pedido compadece-te de mim, baseado na benignidade de Deus, ou seja, a sua bondade de Deus, misericórdia de Deus, compaixão de Deus. O pedido inclui apagar as minhas transgressões, lavar-me completamente da iniquidade, purificar o pecado. Mas você tem que não somente orar, tem que reconhecer a sua ação como pecado. Nós temos que entender que o que nós fazemos, que é contra Deus, não é o errinho, é pecado, é uma coisa grave, é uma ofensa diante de Deus. Em toda a área da nossa vida, nós temos que mostrar interiormente
o efeito da transformação interior no nosso procedimento, em tudo que a gente faz por fora. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi reconheceu o seu pecado. Ele foi confrontado à realidade do pecado. Ele aceitou a responsabilidade. Então, o primeiro passo é orar com confissão. E o pedido foi: compadece-te de mim, baseado na benignidade de Deus, na sua misericórdia. E incluiu apagar as minhas transgressões e lavar completamente a minha iniquidade e purificar o meu pecado. Está vendo? É pessoal. Ele não está orando: oh Deus, realmente ela fez o que era errado, tomar um banho no lago livre. Já pensou, Deus? Que tentação! Não, eu não sou culpado, é ela que é. Deus aceita isso? Não. É como qualquer pessoa que vai na privacidade do seu próprio lar, vai assistindo pornografia na internet. A mesma coisa. Não é culpa de quem colocou, é nossa culpa. E nós temos que mudar isso. Você entra no chat e fazer tudo. Tudo bem, pode deixar. É bom que não estava cheio. Ou estava? Não, tá bom. Tudo bem. Bom, próximo. Tem que arrepender-se sinceramente diante de Deus. Arrepender-se significa mudar de ideia, ou seja, arrepender-se e mudar de ideia para melhor. Corrigir com aversão os pecados feitos. É como eu lembro quando nossas crianças nasceram, ao chegar na nossa casa, eu sempre ajudei, não é, dona Suzana? Pior coisa é trocar fralda suja. Quantos homens já trocou fralda suja? Eu ia trocar, mas ia pegar aquela coisa nojenta. E era a época da fralda de pano, viu? Não foi essa descartável que joga fora, não. Foi de pano. Ia para o vaso para lavar aquele negócio. Eu ficava assim. Não, que coisa nojenta. Eu nunca vi na minha vida. Essa atitude que nós temos de ter com o nosso pecado. O ódio para aquilo. Quem quer assumir toda a responsabilidade. De novo, em 51, versos 3 a 6, o Davi fala: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, tem que arrepender-se sinceramente, mudar de ideia, tem que assumir toda a responsabilidade. E diz: pequei contra Deus. Não culpo ninguém senão a si mesmo. Olha, se falarmos, tem pessoas que falam uma besteira e falam: eu não sei por que eu falei aquilo. Olha, eu sei por que falou. Por quê? Porque está no seu coração. Eu não sei porque eu fiz tal e tal coisa. Eu sei porque fez. Por quê? Porque está no seu coração. Eu não sei porque eu vesti de tal maneira. Eu sei porque está no seu coração. Tudo que está, vem de cá. E Davi reconheceu esse fato. Pequei contra Deus, ele falou. Ele declarou no verso 4: Deus tem razão de me julgar. Deus, o Senhor, tem toda a razão. Eu não tenho razão de dar diante do Senhor, que justifica o meu pecado. Depois, tem de restaurar a comunhão com Deus. Versos 7 a 12. Que purifica-me com sopa e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades.
Cria-me, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma, dá-me alegria, a tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Claramente, Davi queria que Deus limpasse o seu coração, de dentro para fora. Uma pessoa que só muda por fora para impressionar os outros é uma hipócrita. Sabe de onde vem essa palavra hipócrita? Nos teatros, os atores não tinham toda aquela maquilagem e tudo, não. Mas eles andam com máscara, assim mostrando o caráter, ou seja, a personalidade da pessoa que estava representando. Essa é hipócrita. Muitas pessoas nas nossas igrejas andam assim. Andam com aquela santidade, mas o coração é podre, longe de Deus. Tem que restaurar a comunhão com Deus. Purifica-me com estope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que gozem os meus ossos que quebrassem. Parece que através desse pecado, Davi até sentia problemas de saúde. Ou talvez ele está referindo à tristeza que ele passou quando a criança morreu. Não sabemos. Eu sei que o resultado foi: Deus, estou quebrado. Eu preciso da tua mão na minha vida. Cria-me, ó Deus, um coração puro. Renova-me com um espírito reto. É como quando as pessoas sofrem de dor nas costas. Sabe, eu não sofro tanto mais. Sabe como eu fui curado? Eu entrei no karatê. Aprendi a bater nos outros. Mas eu fui tão horrível que eu andava assim quando andava por um e todo. Então, eu penso, Davi, ele está quebrado assim, talvez com dor na coluna. E Deus fala: me faz reto de novo. Me coloca na forma que eu preciso ter. Renova meu espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Pensa bem. O pecado separa a gente de comunhão com Deus. Muitas vezes essa é entre nós pastores, muitas vezes acontece. Está quebrantado, tem uma luta contra um certo pecado e tudo, mas diante da congregação está tudo bonitinho. Mas sabe por dentro que estou lutando contra isso de tal forma. Talvez a amargura por causa do tratamento de um membro da igreja. Talvez um argumento, ou uma coisa, qualquer coisa, mas quebra a gente. E Deus, o Davi falou: me coloca reto, renova a alegria da salvação do Senhor em minha vida, para que eu possa ter aquela alegria. Mas tem outro resultado. Renova quer dizer renovar, fazer de novo, reparar, reformar. Reto, se afirmar, ser estável, estabelecido. Tem que receber a restauração da alegria da salvação. E o que vai acontecer? De novo, no 51, que o vento está beirando a página, tudo bem. Verso 13. E com isso eu vou terminar. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecados a ti, e os pecadores a ti se converterão. Pensa bem, porque o seu vizinho não escuta o que você fala? Porque seus filhos talvez não escutam o que você fala? Porque os teus parentes não escutam, não aceitam o que você fala? Talvez
talvez você tenha pecado, como Davi tinha. E ele falou, Deus, me purifica, me coloca reto, em pé, tudo estável. E então eu vou ensinar os transgressores, eu vou ensinar os pecadores, e eles vão se converter, ou seja, mudar de direção e andar segundo a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu passei uma época na minha vida que um dos meus filhos não estava andando na direção que eu queria. Eu orei, Dona Suzana sabe. Eu falei, Deus, o que eu fiz de errado? O que eu posso fazer, Deus? Eu examinei a minha vida. Deus, estou mostrando um caminho errado. Que é o problema? Antes de examinar um dos meus filhos, eu examinei a mim mesmo. Davi tinha de examinar a si mesmo, admitir o seu pecado, abandonar o pecado, e ele falou, então, depois eu ensinarei os pecadores, e eles se converterão. Meus amados, você quer ver os seus vizinhos, seus familiares, seus filhos se converter e amar o Senhor? Começa a sua vida. Eu falo com o pessoal, quando eu estou pregando, é como eu estou dedando, não é? Mas quando eu mostro um dedo para vocês, eu estou mostrando quantos para mim? 3. Tá, 3. Então, essa aplica para mim, mais para mim do que para os irmãos. Mas, como Davi voltou para ter alegria, os resultados foram horríveis. O resto do seu reinado, ele tinha de fugir do seu próprio filho. Ele foi procurado e ele sofreu tanto. Uma das suas filhas estrupada de um dos seus filhos. Ele passou tanto vergonha, tantos problemas por causa do pecado. Vamos confessar e vamos colocar as nossas vidas como exemplo diante dos nossos filhos. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, realmente, mais uma vez, abrir a Tua Palavra. E, Pai, que o Senhor possa abençoar, ajudando, Pai, a gente seguir o caminho de restauração, de arrependimento, de correção, de comunhão, como Davi fez no Salmo 51. Abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, fica à vontade.